Fala, seres humanos, tudo bem com vocês? Espero e torço que sim. Pois bem, eu sou o professor Sérgio Vitório e a nossa aula de hoje vai tratar de eixos temáticos. Mais especificamente, eixo temático de redação Enem 2021 e 2019. Vamos relacionar os dois, ok? Venha comigo e vamos turbinar mais um pouco a sua redação. Tema Enem 2021, tema Enem 2019, eixo temático. Professor, você vai pular o 2020? Você vai pular o 2018? Não, calma. Vamos lá, eu vou te guiar, vamos turbinar, vamos pensar, vamos refletir. Qual é a nossa meta? Alcançar os seus objetivos. Nunca se esqueça disso. Nossa meta é alcançar os seus objetivos. Qual é o seu objetivo? Passar no Enem. Qual é o seu objetivo? Turbinar a sua redação. Então vamos lá, vamos turbinar a sua redação. Eixo temático. Professor, o que é eixo temático? Eixo temático é o que o Enem vem cobrando. Ué, claro, ele tem um tema, então eixo temático é o que o Enem vai cobrar. Vamos pensar da seguinte forma. Eixo temático é a linha, é o caminho dos temas propostos pelo Enem. Vamos pensar da seguinte forma. Os temas propostos pelo Enem, ora é um problema social abrangente que vai impactar uma grande maioria de pessoas na sociedade, ou um tema menor, no sentido de impactar, não o tema em si, mas os impactos dele na sociedade para uma menor parcela da sociedade, tá? Uma menor parcela de, por exemplo, de usuários, uma menor parcela que sofre com aquilo, que está vivendo à margem da sociedade, enfim. O que Enem vai te fazer? Ele vai te colocar de frente a um tema, ele vai te colocar de frente a um contexto que você vai ter que discutir o problema social. Só que nem sempre ele te dá o problema social. Às vezes ele já vai te colocar uma solução do problema social. Nós temos o tema do Enem que já caiu, os benefícios da lei seca. Qual o problema social aqui? Ele está falando os benefícios, então vou reafirmar o benefício da lei seca. Calma, se a lei seca é um benefício, então ele tem um problema social por trás, que é o quê? Se dirija, não beba, né? É o dirigir alcoolizado, que não é o nosso caso. Mas tem um problema social e ele já trouxe uma solução que já vem sendo aplicada. Então, nesse caso, você vai abordar o problema social que gerou a solução, né? O combate, que é a lei seca, e reafirmar a continuidade dessa lei seca no Brasil. Mas a grande maioria dos temas do Enem, ele vai te dar de fato um problema social já ali apresentando para você, e você vai analisar esse problema social, a persistência desse problema social, quem ele atinge, como ele atinge, né? Que são as causas, são as consequências, o que já foi feito para combater esse problema, por que não funcionou, ou está funcionando, mas ainda não está legal, tem que se desenvolver mais alguma coisa. Você vai abrir um leque de possibilidades, tá? Em relação ao problema social que o Enem vai te apresentar. Então, você tem que buscar de uma forma confortável como você vai analisar essa proposta, esse tema, né? Esse eixo temático que o Enem vai te colocar. Ou é um problema social relacionado à saúde, ou é um problema social relacionado à educação, é um problema social relacionado à garantia dos direitos, dos deveres na sociedade, enfim. Independente dessa linha de saúde, educação, esporte, problemas mentais, problemas relacionados à cultura, ao meio ambiente, esse eixo temático, ele tem que você tem que entendê-lo e produzir o seu texto em relação a ele.
O tema do Enem 2021 foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania na sociedade brasileira. Esse foi o tema 2021. Professor, o que eu tenho que fazer inicialmente quando eu pego um tema assim? Óbvio, depois de ler o tema, você tem que fazer uma breve reflexão a respeito de cada termo, né? Cada palavra que compõe o tema. Invisibilidade e registro civil. Registro civil é o ato de você tornar um cidadão, né? É um ato de você tornar-se, por meio de uma certidão de nascimento, parte da sociedade. E se você não tem esse registro civil, você não é um cidadão, você é um ser humano, mas não reconhecido pela sociedade a qual você vive. Então, entender cada parte que vai compor o tema, entender as palavras que vão compor esse tema, é de suma importância. Porque reparem nesse tema, registro civil, ele vai provocar a primeira palavra do tema, invisibilidade e registro civil. Essa invisibilidade, ela vai ser ocasionada justamente pela falta desse registro civil. E por consequência, os seus direitos, né? Essa garantia dos direitos de acesso à cidadania, ela vai ser impactada. Então, o primeiro ponto é: analise as palavras do tema. Analisou as palavras, comece a refletir em relação e comece a redigir, a pensar o seu projeto de texto. O que você vai construir em relação a isso? Você vai falar de invisibilidade civil? Primeiro você vai falar de registro civil, para depois falar da consequência dessa falta de registro civil, que é a invisibilidade. E depois você vai falar da falta de garantia de acesso à cidadania. Ou seja, aí você tem que começar a abrir, né, o leque no seu projeto de texto de que invisibilidade é essa, que acesso à cidadania é essa, que é a garantia dos direitos, viver à margem da sociedade, né? Tá ali sendo impactado pela falta de programas do governo. Mas por que ele é impactado pela falta de programas do governo, professor? Ué, ele não pode ter? Não. Como é que ele vai não ter um registro civil? Ele vai comprovar que ele existe para o governo. Então, por exemplo, olha só, a pandemia do Covid-19. Vamos lá. A pandemia do Covid-19 impactou de uma forma exponencial a sociedade brasileira, principalmente as pessoas trabalhadoras, né, da classe C, D, E, enfim. Pessoas que precisam ali do seu salário mínimo deixaram de trabalhar de uma forma terceirizada, enfim, não vamos entrar nesse mérito, e começaram a ficar sem alguma renda, né? De uma forma indireta, sem nem renda nenhuma. E aí teve o auxílio emergencial. E esse auxílio emergencial você tinha que entrar em um sistema e fornecer os seus dados. Que dado você vai fornecer se você não tem nenhum registro? Você não tem uma identidade, você não tem um CPF, você não tem sequer uma certidão de nascimento. Consequentemente, você não vai conseguir se cadastrar e não vai receber os benefícios do governo, né? E aí isso gera outro problema social, que gera mais problema social, e aí vai. Então, quando nós temos eixo temático dessa forma, o meu convite a vocês é: entenda o tema. Professor, mas por que você disse que esse tema tem relação com o tema de 2019? Qual foi o tema de 2019? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Professor, por que eles não colocaram assim, democratização de acesso à cultura logo? Porque aí cultura você ia falar não só de cinema, de teatro, de museu, de várias atividades, de festivais, várias atividades que alguns não são de forma democrática, outros são de forma democrática. Então, o que o Enem fez aqui? Ele especificou cinema.
Por quê? Porque é uma forma de arte, é uma forma de cultura mais conhecida popularmente. Ok. O que é democratização de acesso ao cinema no Brasil? Que ele tem que ser de uma forma democrática, mas não é. Se não é, significa que algumas pessoas não têm acesso ao cinema no Brasil. Logo, ele não é de forma democrática, pelo contrário. Ele está sendo elitizado, ele está sendo direcionado a pessoas de determinadas classes, porque tem acesso a esse cinema, porque sabemos que é expressivo o valor que se gasta para se ir a um cinema hoje sozinho, ou quiçá uma família levar 2 filhos a um cinema, ela vai ter ali um impacto no salário muito alto. Pois bem, isso significa que essa falta de democratização ao acesso ao cinema tornou-se um problema social, porque tem gente que nunca nem entrou em uma sala de cinema. Professor, mas aí esse é o ponto? Não, o ponto é justamente que a pessoa... Vamos pensar na invisibilidade de registro civil. Por que eu falei que tem relação? Essa invisibilidade, esse registro civil, essa falta de garantia, porque a pessoa que não tem uma certidão de nascimento, um CPF, um RG, ela provavelmente vive à margem da sociedade com uma renda muito baixa. E essa renda muito baixa, ela também é refletida no acesso ao cinema, acesso à cultura no Brasil, que já não é de uma forma democrática, que já é um valor expressivo. Então, nós temos uma ligação entre esses dois temas de uma forma que nós podemos analisar nesse sentido, tá? De que podemos falar que um, inclusive, é causa e o outro é consequência. Mas é claro que você não vai falar de um tema anterior dentro de um tema atual, enfim. O que eu estou tentando mostrar para você é o eixo temático, é um problema social. Ambos são problemas sociais. Ambos atingem praticamente a mesma classe da sociedade. Ambos atingem praticamente pessoas que estão à margem, pessoas que estão ali na lida da classe C, D, E, enfim, que não conseguem acessar um cinema, um teatro, um museu, um espetáculo. Professor, mas esse tema específico, democratização de acesso ao cinema no Brasil, eu posso entrar em outros méritos? Você pode citá-los, tá? Mas lembrando que você tem que focar no acesso ao cinema. E aí, para te ajudar a argumentar em relação aos dois, você tem N repertórios que, lembrando aos senhores, mais para frente vamos analisar repertórios. Inclusive, já tem um post aqui, hein? Já temos uma dica de repertório muito boa, dá uma olhadinha lá. Vamos turbinar o seu texto, vamos turbinar a sua redação, vamos garantir a sua meta alcançada, certo? Você faz, eu faço, eu te explico, você faz e nós chegamos e conseguimos alcançar. É isso. Eixo temático 2019-2021. Vamos pensar, vamos refletir e fiquem na paz. Até a próxima. Um abraço.